A paz de Yahushua, irmãos. Nesse vídeo vamos falar sobre a verdade que muitos de vocês rejeitam ouvir. Sim, irmãos, há muitos que apenas ouvem este vídeo, mas amam a hipocrisia. A verdade é que muitos querem que o evangelho as faça se sentir confortável, querem ouvir palavras doces enquanto permanecem no pecado. Irmãos, não se enganem. Saber os nomes sagrados não faz vocês serem melhores que ninguém. O peso será maior sobre vocês que já sabem da verdade, mas rejeitam a praticar. Por vocês saberem da verdade, a responsabilidade maior de agir correto é de vocês. Tem muitos que dizem seguir a Yahushua, mas será que seguem mesmo? Até porque seguir a Yahushua é viver como ele ensinou e está pronto para passar o que for, mas ser perseverante. Será que uma pessoa que segue a Yahushua vive na prática da injustiça? Com certeza não. Então por que vocês querem viver de mãos dadas com as coisas do mundo? Será que não sabem que as trevas não têm comunhão com a luz? Sabemos que no sistema religioso tem bilhões de pessoas sendo enganadas por lobos que querem ocupar o lugar do Messias. Mas agora vou me referir àqueles que dizem conhecer os nomes sagrados, aqueles que se dizem Aldins. 70% são sinagogas de Satanás e 30% ovelhas sendo enganadas. Acredite ou não, tem muito lobo se dizendo Yaldim e enganando, ensinando errado, focando as pessoas em conhecimentos tolos, ao invés de ensinar aquilo que Yahushua ensinou. E sabe por quê, irmãos? Se não sabem, vou lhes dizer. É porque a maioria sabe os nomes sagrados, mas não tem o Espírito Santo. São guias cegos, levando a muitos ao abismo. Tenham cuidado, pois já era para ter muitos irmãos maduros na fé, mas pelo contrário, tem crianças birrentas brigando entre si, que se transformaram em sinagogas de Satanás. Então, querem ouvir a verdade? Aqui vai. Yahushua não mandou ninguém se autoproclamando Yaldim. Sim, é isso que vocês ouviram. Ouça Gálatas 3:28. Não há judeu, ou seja, Yaldim, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Yahushua, o Messias. Devemos ser discípulos de Yahushua e filhos de Yal. Mas você só pode se dizer discípulo se seguir os passos de Yahushua. E só pode se dizer que é filho de Yal se você viver como Yahushua ensinou. Senão, sinto muito. Você continuará sendo, como na velha aliança, apenas o povo de Yal, o mesmo povo que murmurou no deserto, o mesmo povo que, quando Moisés subiu o monte, foi adorar a um bezerro de ouro. Então saiba, você só está em união com Yahushua se obedecer aquilo que ele ensinou. Senão, sinto muito, não está. A verdade é essa, e não é para confortar seus ouvidos, não. Quando você vai acordar? Sim, pois lhe digo, muitos estão dormindo, caídos, cercados de pessoas adormecidas, mas quando você vai agir como a igreja primitiva? A realidade é que muitos de vocês que se dizem homens e mulheres de fé têm que tomar vergonha na cara. Não pensem que o evangelho é para massagear vocês, não. Vocês precisam acordar. Ou será que vão esperar chegar diante do trono de mãos vazias? A igreja está dormindo. E não adianta dizer que tem muitos irmãos que não têm. Yahushua já disse que irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. E onde tem pessoas fazendo, me digam. As pessoas só querem saber os nomes e viver sendo péssimos exemplos. Quando vão se importar de verdade com o próximo? Quando vão estar prontos para, se preciso for, perder tudo por amor a Yahushua? Quando vai cair a venda dos seus olhos para você entender que evangelho é perder aqui para ganhar lá? O que vocês fazem quando o vídeo acaba? Será que pensam que assistir o vídeo sem prática vale de algo? Pensam que saber os nomes os deixa blindados e já os transformam em vencedores? Com certeza não. Será que pensam ter o Espírito Santo se não vivem nada? Escutem bem, irmãos, tem muita gente pregando sem o Espírito Santo. Tem gente dizendo ter fé sem ter o Espírito do Pai, e estão todos se enganando. Se você quer receber o Espírito Santo, saiba que não é para viver suas próprias vontades, não. Se você viver se afundando em pecado, sem alimentar o Espírito Santo, você o perde. Tem que ter compromisso com o Evangelho. Se vocês apenas ouvirem, nada estão fazendo. Tem que ouvir e praticar. Ouça Provérbios 28, versículo 9. Yal despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Agora reflita internamente se você tem obedecido à lei do Pai. Se você tem obedecido tudo o que Yahushua ensinou e aquilo que estão aprendendo através dos vídeos. Será que vocês não sabem que temos que ser verdadeiros?
Que em vocês não pode haver mentiras, divisões, nem fazer as coisas por aparência. Será que não sabem que tudo que falarem tem que cumprir? Então por que muitos de vocês continuam a viver como o mundo? Não pensem que orar apenas é o suficiente, pois orar por orar, até os que servem aos demônios oram aos demônios. Oração tem que ter ação. Quando você diz ao Pai Celestial que seja feita a vontade dele, tem que viver como Yahusha ensinou, e não pode reclamar quando ver tudo à sua volta se desmoronando. Tem que se alegrar e estar disposto a passar por tudo por amor a Yahweh. Temos que estar prontos como foi com a igreja primitiva, onde estavam prontos até para morrer pelo Evangelho se preciso for. E hoje vocês têm que ter essa coragem, pois muitos aí de vocês que escutam estão sendo covardes e têm medo de praticar, e vão acabar morrendo na grande tribulação para virarem santos. Na tribulação não vai ter para onde fugir, ou pratica ou se entrega a Satanás. A verdade é que muitos de vocês só leem versículo, dizem ter fé, mas são apóstatas. É só pelos lábios, mas não em ações. Quando alertamos aqui que muitos se dizem Aldins, mas não vivem como Yahusha ensinou, há pessoas que se doem e dizem, não julgueis, como se devêssemos dizer que está tudo bem. Ouça 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 12 ao 13. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. E ao julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. O problema é que querem estar no meio de muitos irmãos achando que estes muitos estão corretos, mas não estão. Não é por quantidade, mas sim por qualidade. O Pai quer corações sinceros, não fingidos. Temos que dizemos do correto sim. Se não estão de acordo com a doutrina dos apóstolos, é porque muitos foram ensinados a saber os nomes, mas nunca a seguir a Yahusha. E não querem dar ouvidos, porque estão com a mente cauterizada. Se estamos realmente em união com Yahusha, devemos julgar sim. Condenar, não. Julgar é dizer que não está correto. Já condenar é dizer que essas pessoas não têm mais jeito, e não é isso que estamos falando. Estamos falando que não estão querendo ouvir por estarem cegos. Ouça 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 2 ao 3. Porventura não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo é julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ou seja, os que vivem como Yahusha vão julgar o mundo, então como não podemos dizer o que está certo e errado? Se tivesse muitos vivendo como Yahusha ensinou, dariam bons exemplos, mas a grande maioria dos canais estão todos nos próprios conhecimentos, porque estão cegos querendo para si glória humana. Na verdade, ainda não vi um canal que fale o correto do que Yahusha ensinou. Isso é uma vergonha. Você pode observar diversas divisões, tanto nas religiões, que todos sabemos que foi por soberba, e tanto no meio das pessoas que sabem os nomes por seguirem guias cegos. E as divisões sempre vão acontecer por causa da dureza do coração das pessoas. Então não esperem uma grande união, porque a igreja verdadeira de Yahusha está fragmentada, e são poucos. Não esqueça disso, que é por ser poucos que cabe a você ter a atitude de igreja mesmo. Que no final você não vai poder dizer na frente do trono que não sabia, ou que te influenciaram ao errado. Será apenas você e o Pai. Pode olhar, o amor no mundo já esfriou e ainda vai piorar mais. Pode ter certeza, então não deixe que em você esfrie. Tenha coragem e perseverança para fazer o bem e seguir a Yahusha, pois os mornos espirituais serão vomitados, ou seja, os covardes que ficam um pé nas coisas do mundo e o outro querendo dizer que tem fé. Grande parte de vocês só querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. E pode ter certeza que muitos a esta altura do vídeo já saíram, pois não aguentam ouvir. A verdade é para poucos, pois muitos não suportam. Evangelho não é para fazer cócegas. Muitas vezes as pessoas só aprendem na dificuldade. São palavras duras que podem produzir em vocês mudança de comportamento, pois se vocês continuarem vazios, como muitos estão, após saberem da verdade, continuar acostumado com o pecado, veja o que acontece. Ouça Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna em Yahusha, o Messias. Então, se continuarem na lama, sem querer mudança, vocês vão ser julgados com o mundo. Agora, ouça a consequência de continuar no pecado após conhecer a verdade.
Ouça Hebreus capítulo 10, versículos do 26 ao 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Yahweh. Acordem, o mundo precisa ver em vocês pessoas que vivam, e não preguiçosos, tímidos, sem compromisso com o Evangelho. Vocês querem ouvir um vídeo deste, mas não querem viver. Repito, o que vocês fazem além de orar? Entendam, irmãos, a verdade é uma só. Ou você serve ao Pai Celestial, ou serve a Satanás. É um ou outro. Lembre-se na época dos apóstolos, eles e os discípulos andavam nas ruas e viam pessoas endemoniadas, adivinhando, pregando nos templos e fazendo diversas atividades. E hoje vocês pensam que isso acabou? Meus irmãos, vocês andam na rua ao lado de várias pessoas endemoniadas. Basta olhar o mal no mundo como está e que tipo de luz do Evangelho vocês têm levado. Vocês na internet e fora da internet demonstram atitudes de seguidores de Yahshua. Vocês pedem ao Pai para fazer a vontade dele? Se esforçam e mudam os velhos hábitos que o mundo os ensinou? A grande maioria das pessoas tem fé fingida, falsa. Dizem, eu creio que vou prosperar, mas para praticar ninguém quer mover um dedo. Quem de vocês tem coragem de virar uma madrugada no telefone aconselhando um irmão segundo o Evangelho? Quem de vocês quer ajudar o próximo a carregar o fardo? Meus irmãos, como já falamos muito aqui no canal, a essência da igreja de Yahshua está cada vez mais perdida nas pessoas. Não pense que o Evangelho é flores e que seguir a Yahshua significa que você terá conforto, bens e riqueza nessa terra. Yahshua disse para não segui-lo procurando bens, pois ele não tinha nem lugar para repousar a cabeça. Ouça Lucas capítulo 9, versículos do 57 ao 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Yahshua respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Deixando bem claro que não seguisse esperando que tivesse um teto sobre a cabeça e os demais confortos, pois seguir a Yahshua é viver dificuldades, é perder nesta vida para ganhar uma vida eterna verdadeira. Por fim, irmãos, sejam discípulos de verdade. Mudem a forma de viver enquanto vocês têm tempo. Quando vocês menos esperarem, serão pegos de surpresa. E aí? Quem vai estar com as vestes de casamento? Quem será como servo bom e fiel? Aqui, temos que fazer coisas que nossa carne não quer. Temos que fazer o bem. Temos que demonstrar amor pelo próximo. Temos que nos alimentar espiritualmente, mesmo cansados. Chegar e ouvir um vídeo desses para refletir e começar a praticar imediatamente. Não olhe para seu próximo pensando que o que me refiro aqui é culpa dele, não. É sua culpa. É sua responsabilidade viver o Evangelho. O seu próximo vai aprender quando ver você ter caráter de um verdadeiro seguidor de Yahshua. Digo e repito, o reino dos céus começa dentro de nós. Tenha coragem, esforce-se, clame ao Pai para fazer a vontade dele e pratique o que está aprendendo aqui, pois estas mesmas palavras que você ouve hoje e rejeita a prática é o que vai julgar você no último dia. Pois aqui estamos dizendo as mesmas coisas que Yahshua ensinou. João capítulo 12, versículos do 47 ao 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Claro, é nítido agora. A decisão está nas mãos de vocês. Mas não esperem chegar aqui no canal e achar palavras que vão confortar vocês no pecado. A verdade é uma só. E muitas vezes tem que ser como um banho de água fria para acordar quem está dormindo no ponto. Quando discorda, basta esperar chegar diante do trono e ver se não deveria ter praticado e dado ouvidos ao convite de casamento que hoje lutamos para levar e muitos rejeitam.